Alô Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações, né? E hoje o nosso convidado é escritor e jornalista, babalaô da rama afro-cubana, Márcio Alexandre Obeati. Babalaô, Boru e Boiá e Boxexé, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer, é uma honra estar aqui com o senhor. Borobó e Boxexé, bom dia, bom Humberto, bom dia a todos aí, assistentes do canal aí. E é um prazer estar com vocês mais uma vez, trocando algumas ideias, falando um pouco sobre Ifá, falando um pouco sobre a nossa tradição afro-cubana. Prazer é todo nosso, Babá. Aô, eu separei uma série de perguntas aqui, que são perguntas recorrentes, né, que as pessoas se deparam no seu dia a dia. Muitas pessoas ainda não estão habituadas, né, com Ifá. Eu separei uma série de perguntas aqui. O senhor está esclarecendo, né, o meu público a respeito da tradição afro-cubana de Ifá. A primeira pergunta: uma pessoa que tem uma idade avançada, de certo modo, ela já viveu grande parte, né, do seu destino. Por esse motivo, o senhor acha essencial o quanto antes, quanto mais jovem a pessoa se iniciar, isso se torna, de certa forma, primordial? Veja bem, vamos voltar um pouco aos primórdios, né? Vamos voltar um pouco à África, que é de lá que a gente vem. Na África, nos tempos antigos, a criança, quando nascia, depois de mais ou menos 40 dias, depois que caía o umbigo, com 1 mês e meio, 2 meses, essa criança era levada pelos seus pais ao babalaô da aldeia, da região, e esse babalaô fazia os ritos e apresentava aos pais o Odu daquela criança. Então, aquele bebê já recebia um conjunto de informações, mas não é para ele, porque ele é um bebê, uma criança, então nem entende. Mas os pais recebiam as informações referentes ao Odu daquela criança. E daí eles tinham uma direção já dada por Ifá de como educar aquela criança. Por exemplo, se o Odu vinha dizendo que o menino tinha talento para o comércio, os pais não iam criar o garoto para ser um fazendeiro, um agricultor. Porque Ifá já estava mostrando a direção profissional daquele bebê, daquela criança. Então, os pais, a partir da orientação de Ifá, iriam direcionar a criação daquele filho de acordo com o que Ifá estaria apontando. Nós, no Ocidente, perdemos isso, né? Nós, no Ocidente, com a diáspora africana, perdemos essa relação íntima com Ifá. O meu caso, por exemplo, é emblemático. Eu me iniciei com 42 anos, né? Me iniciei com 40 anos a Ofacã e com 42 anos me iniciei Babalaô. Então eu já tinha vivido, pelo menos em tese, metade da minha vida. E era Deus que eu cheguei aos 80, né? Então, já vivi metade da minha vida, metade dos meus ossomos e metade dos meus irês. Veja bem, com o crescimento de Ifá no Brasil, hoje já temos uma geração de crianças que já nascem com esse conceito, né, de serem iniciados ainda bebês. A neta da minha esposa mesmo, que é minha afilhada, a Helena, com 1 mês e meio, passou pelo rito iniciático, recebeu o Odu de destino dela, e hoje ela é criada e os pais são orientados sempre, né, a criá-la de acordo com o que determina o seu próprio Odu. Hoje já existem babalaôs jovens que já nasceram dentro de Ifá.
né? Que filhos de Alfacãs, filhos de Apetebis, que se tornaram babalaôs com 10, 12, 15, 16 anos, e que serão jovens que, quando chegarem à idade certa, aos 20, 25, 30 anos, já terão toda uma vivência de Ifá, né, e toda uma conceituação religiosa dada por Ifá, que vai orientá-los para a vida inteira. Com relação a iniciar uma pessoa idosa, tudo está de acordo com o que determina a Ifá. Tudo está de acordo com o que determina o bom senso. Eu tenho a informação, recebi essa informação há poucos dias, que recentemente foi iniciado um babalaô, meu irmão de Odu, tem o mesmo Odu que eu, o Beate, aos 72 anos. Aí você diz assim, 72 anos já é um homem velho. Sim. Viveu grande parte, né? Sim, é um homem velho, dentro da concepção ocidental. Porque na concepção oriental, os asiáticos, principalmente os japoneses e os chineses, costumam dizer que aos 50, 60, 70 anos, você entrou na fase adulta. E os antigos africanos consideram que os mais velhos são uma biblioteca viva. Portanto, não há limite mínimo e nem limite máximo para uma pessoa se iniciar em Fá. Agora, é claro, se chega uma pessoa que já tem 70, 80 anos de idade, que tem uma série de enfermidades, né, que a levam a ter dificuldades da assimilação e do entendimento de Ifá, aí cabe o bom senso do babalaô em entender a necessidade ou não de Ifá para a vida daquela pessoa. Eu tenho uma afilhada cuja mãe tem 84 anos de idade. E essa mãe dessa minha afilhada sofre de Alzheimer. É uma doença terrível, porque a mãe já começou a desenvolver um quadro de demência muito próprio dessa enfermidade. Então já está esquecendo do nome da filha, já esquece as coisas, pergunta, a memória recente já foi para o espaço, pergunta a mesma coisa 10, 15 vezes por dia. Então, como eu vou iniciar uma pessoa dessa em Fá? Que bem fará a essa senhora a iniciação em Fá? Uma observação. A iniciação em Fá não é só o conhecimento do Odu. Esse é o aspecto principal, é o aspecto mais essencial. O autoconhecimento dado por Ifá é fundamental para a vida da pessoa, né? Para o entendimento dela de si mesma e para ela poder viver a vida ou o resto da vida de uma forma melhor, mais adequada, mais ajustada ao seu Odu. Mas a iniciação também é um fortalecimento espiritual muito grande. Então, por exemplo, eu digo, pela minha perspectiva, pela minha cabeça, pelo meu bom senso, eu digo a essa minha afilhada, olha, não há a necessidade real e objetiva de iniciar sua mãe em Ifá. Agora, eu não me sentei na esteira, eu não consultei Ifá, porque Orúmila pode determinar a iniciação dessa senhora, mesmo com Alzheimer, para que ela obtenha a musculatura, a força espiritual dada por Ifá para viver essa última etapa, essa última curva da vida dela de uma forma mais digna, de uma forma mais... que essa doença não faça a ela todo o mal que faz a qualquer um que a adquire, né? Que essa doença seja mais amena na vida dela. Então, Ifá e os poderes de Ifá podem amenizar os efeitos dessa enfermidade na vida dessa senhora. Então, nesse sentido, não há um limite máximo de idade e nem mínimo. Há apenas a determinação de Orúmila, né? Em primeiro lugar, sempre a determinação de Orúmila e o bom senso do babalaô. Pelo que eu entendi, no caso dos mais jovens, né, eles, por serem mais jovens e por terem
determinadas informações, eles podem mudar determinados aspectos da vida deles, né? Agora, quanto às pessoas mais velhas, pelo que eu entendi, sempre existe algo, né, na vida daquela pessoa que possa trazer algum benefício ou possa vir melhorar. Por exemplo, a saúde, né, trazer uma força espiritual, né, um axé, né, para aquela pessoa tocar o restante da sua vida. Claro, claro. Perfeito, perfeito. Bom, passando aqui a segunda pergunta, muitas pessoas possuem, né, o mesmo odor. Uhum. Ainda assim, essas pessoas, elas possuem, né, uma personalidade completamente distinta uma da outra. Sim, sim, claro, claro. Uhum. O senhor acha que isso é devido ao quê? As diferenciações dadas, mesmo a pessoa tendo o mesmo odor de outra? Sim, sim. As pessoas podem possuir o mesmo odor, mas, no entanto, são pessoas diferentes, com universos diferentes, Sim, sim, mentalidade claro, claro, diferente, claro, claro. cabeça diferente. Veja bem, veja bem. Gêmeos univitelinos, né? Absolutamente iguais. Portanto, alguns aspectos da ciência vão considerar que eles são um clone do outro, né? Porque geneticamente Sim, não se diferenciam, né? Tanto que a aparência física é absolutamente igual. Gêmeos univitelinos, criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, pode ocorrer de um ter um grande progresso na vida, se tornar um grande cirurgião, né? Um grande engenheiro, e o outro ser um fracassado. Ou seja, não é a, a, a característica biológica que vai tornar uma pessoa igual a outra. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma é igual a outra. Porque o aspecto da personalidade e do caráter já nasce com a pessoa. Então, isso não será o Odu que vai influenciar. Por exemplo, você pode ter um Odu que diga que você é uma pessoa preguiçosa, como existem vários Odus de fato que falam isso, a pessoa é preguiçosa. Mas você pode ter sido levado pelas circunstâncias da sua vida a começar a trabalhar desde muito cedo. O seu pai morreu, deixou sua mãe para te criar com mais 3, 4 irmãos mais novos que você. Você, pela sua personalidade, pelo seu caráter, assumiu a responsabilidade da sua família, assumiu a responsabilidade pela criação dos seus irmãos. Então você foi à luta, você ralou e, portanto, você cresceu na vida. Você não se tornou um preguiçoso. Você não é um homem preguiçoso. Mas o seu Odu diz que você é. Aí você vai parar e vai pensar assim: eu não sou preguiçoso porque a vida me obrigou a trabalhar. Mas se não tivesse me obrigado a trabalhar, eu gostaria de ter uma casa de praia, uma rede e ficar deitado nessa rede, balançando, vendo as ondas bater na minha frente pelo resto da vida. Então, na verdade, há pessoas que têm o mesmo Odu, mas há vários elementos diferenciadores. Primeiro aspecto, quando uma pessoa se inicia em Fá, ela tem 2 Odus complementares ao seu próprio Odu Toyali, né, o seu Odu principal. Né? Então, por exemplo, eu sou o Beat, né, meus Odus de testemunho são X e Y, não lembro de cabeça agora. Eu tenho 2 Odus, né, que são os Odus que trazem aspectos da minha essência, da minha personalidade, da minha forma de ser, da minha forma de agir. Eu sou homem de Aganju, sou feito de Xangô, sou homem de Aganju. Esse aspecto é diferenciador, porque as características do orixá são marcantes na vida das pessoas. Né? A questão dos arquétipos. Né? Não é aquela coisa artificial, superficial que colocam. Ah, eu sou mulherengo porque eu sou de Xangô, eu sou comilão porque eu sou de Xangô, eu sou brigão porque eu sou de Ogum.
eu sou isso, eu sou Sim, aquilo, sim, porque é o meu perfeito. orixá. Isso é desculpa, é bengala. Né? Bengala, é bengala. É muleta, vamos dizer assim. Mas não é isso, mas a questão arquetípica mesmo do orixá, todos nós trazemos conosco. Né? Então, esse é um segundo elemento diferenciador. E o terceiro elemento diferenciador vai ser exatamente esse, da personalidade e do caráter. E o Odu não vê a tua personalidade e não vê o teu caráter. Ele vai descrever a tua essência de uma forma mais geral. É claro que o Babalaô, à medida que aprofunda o estudo daquele Odu, daquele afilhado, daquela afilhada, ou seu próprio, ele vai descobrir aspectos ligados à personalidade. Mas mesmo assim, isso é muito difícil. Exige muito tempo de estudo, exige um nível de aprofundamento muito grande em Ifá, né? Que poucos babalaôs chegam a atingir, ainda mais aqui no Ocidente, já que a gente se inicia em Ifá velho, né? A gente não teve o tempo, como tem o africano, tinha o africano antigamente, de começar a estudar Ifá desde criança, né? Junto a um outro babalaô, ele ia aprendendo por osmose e depois ele aprofundava a partir dos seus próprios méritos e acúmulo de estudo. Né? Mas mesmo assim, esses são os principais elementos diferenciadores. Ou seja, você vai pegar 5 pessoas que tenham o meu Odu e vai sentá-las em um determinado lugar. Você vai ver características marcantes, às vezes, né, da forma de agir, a forma de ser, o jeito de lidar com as coisas, muito característico das pessoas do Odu ou Beat. Né? Mas também haverá grandes diferenças entre eles, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém nesse mundo. E a combinação dos 256 odus, né, de Toyali, o do principal, mais os 2 odus de testemunho, gera aí uma probabilidade matemática que chega ao infinito. Então, ninguém vai ser igual ao outro, mesmo que tenha o mesmo odu. Perfeito. Então, o senhor define como orixá, ori e os odus de testemunho, os agentes diferenciadores. E a personalidade e o caráter serão Perfeito. grandes diferenciadores. Essa pergunta aqui, o quanto um plant ou uma iniciação de Ifá, ela pode ser perigosa ao sacerdote de Ifá ou ao padrinho, né? A pergunta que me chamou bastante atenção, porque eu nem sei se o AO ele corre muitos riscos dentro de um plant. Essa é uma questão delicada, né? Eu costumo dizer que quem não morre não vê Deus, né? Então a gente tem que colocar a cara, a gente tem que correr os riscos mesmo inerentes ao nosso ofício, né? Ao nosso fazer religioso, ao nosso sacerdócio. Mas nós, babalaôs, temos recursos, né, para resolver uma série de problemas. A grande questão é que há odus que são extremamente perigosos para o padrinho, né? Num plante, numa iniciação em Fá, o primeiro Odu saidor, ele é sempre da APTB, né? Porque as mulheres vão primeiro, precedem os homens. Esse Odu é sempre da primeira APTB e vem dizendo muita coisa ao padrinho. Então, por exemplo, um Odu que seja muito ossobo, esse ossobo, quem segura é o padrinho. Por isso que logo após um plante, nós temos que fazer ebós, né? Nós temos que fazer uma série de obras prescritas, às vezes, pelo próprio Odu saidor, para afastar aquele ossobo daquele Odu para cima de nós. Porque a responsabilidade de trazer o Odu à terra é do padrinho. É daquele babalaô que está apadrinhando aquela pessoa, que está iniciando aquela pessoa. Né? Então, no momento em que o Odu saidor sai ali e o Irofá é batido no pom, ele libera a energia daquele Odu sobre a vida daquela PTB, também libera aquela energia sobre a vida do Babalaô, do Aô, que está iniciando aquela pessoa. Por isso, há esse perigo. Eu tenho os 2 Odus que são recorrentes na minha vida. Iritehuanhuan, são Odus dificílimos de sair. Eu tenho 2 afiliadas com esse Odu.
E Ossaurê. Ossaurê fala de vida curta. Eu tenho 3 afilhados Ossaurê. Irete Juan Juan diz Nossa. que ou o pai ou o padrinho morrem em menos de um ano. A minha primeira afilhada, Irete Juan Juan, o pai dela morreu 1 ano e 2 meses depois dela iniciada. Eu fiz obra logo depois que saiu esse Odu para mim. Fiz uma obra grande com o Dudu. Aí, o pai dela, infelizmente, já era um senhor idoso, já estava doente, morreu 1 ano e 2 meses depois dela iniciada. Quando saiu a segunda Irete Juan Juan, novamente eu fiz as obras. O pai dela continua vivo e eu estou aqui conversando com você. Os meus ossaurês, tenho 3 ossaurês, saíram todos em sequência. Eu tive um plante no final do ano passado, saiu o primeiro ossaurê. No finalzinho do ano, em dezembro, eu fiz 2 plantes numa mesma semana. No início da semana, saiu a segunda ossaurê. No final desta semana, saiu o terceiro ossaurê. Em fevereiro, eu estava sendo internado de urgência, né, porque eu estava com uma crise cardíaca grave e quase morri. Então, você vê o peso da energia do Odu que traz, às vezes, para o padrinho. E tem Odus, amigo, tem Odus que você vai fazer um monte de obra e mesmo assim o Osobo vai te pegar, porque são Odus extremamente pesados. Agora, te digo uma coisa muito séria, Roberto. Mais pesado ainda para o Babalaô é quando ele inicia outro. Porque a força daquele Odu, da energia daquele Odu, quando sai para um novo Babalaô, ela é 1000 vezes maior e mais forte do que quando sai Mais poderosa. do que quando sai para um Alfacan ou uma PTB. Então você imagina a responsabilidade, o nível de comprometimento, a seriedade e o risco que um babalaô assume quando pega um afilhado e o leva para dentro do Ibodu, né? Porque está todo mundo cego naquele momento, a gente não adivinha o Odu que vai sair para aquele novo babalaô, a responsabilidade que isso traz. Aí as pessoas dizem, mas em Ifá tudo é cobrado, mas tudo em Ifá é caro. Mas as pessoas não entendem isso. Porque para você fazer um ebó, tudo bem, é mais simples. Você senta no tabuleiro, você mesmo faz o seu ebó em você, ou então você vai chamar um aboriteu mais velho que você, ele vai fazer o ebó, pronto e acabou. Mas às vezes você tem que fazer uma obra com vários orixás. Você tem que dar bicho de 4 patas. Você tem que dar um monte de bicho de pena. Né? Você tem que, às vezes, fazer uma obra gigantesca com Odudua, ou com Orum, ou com Olocum. Então, tudo isso é gasto, tudo isso é disponibilidade financeira e de recursos para você se limpar daquela negatividade. Por isso que tudo tem custo. E é por isso que é necessário que as pessoas entendam a necessidade que, às vezes, o babalaô tem de usar os recursos que cobra, ou do Alfacan, ou da PTB, para ele poder usar nele mesmo. Porque se ele cair, cai o Alfacan, cai a PTB, porque nem todo mundo quer apadrinhar outros afiliados de outro babalaô. Então, assim, a gente, quando assume essa responsabilidade, ela é de uma seriedade muito grande, muito extrema, entendeu? Entendi. Ou seja, né, o perigo é bem iminente. Mas é mesmo. Quem não morre não vê Deus. Bom, a quarta pergunta, ela é um tanto polêmica, né? Ela é uma pergunta, né, que ela é bem recorrente e muitas pessoas discutem, né, sobre isso. Em cada lugar, né, onde Ifá é cultuado, né, na África, por exemplo, na Nigéria, como em Cuba, em cada um desses países possuem, né, os seus respectivos cultos de orixá, né? No caso da África, tem o Ixixelakmar, em Cuba, Santeria, né? E no Brasil, existe um culto de ancestralidade, um culto de orixá, né? Essa pergunta ela se faz precisa porque existem diversos odus que falam da necessidade da pessoa se iniciar em orixá. Claro. E sendo que
Muitos aos, né, de ambas as ramas, tanto a afro-cubana como a rama nigeriana, questionam, né, a eficácia do candomblé no sentido da iniciação em orixá. O senhor acha que aqui no Brasil, por possuirmos, né, uma ancestralidade completamente diferente desses povos, o candomblé ele pode exercer esse papel e caminhar paralelamente a Ifá? Olha, eu me sinto muito pequeno para responder uma questão como essa, com uma fala de uma certa autoridade, com uma pergunta me impõe, com uma pergunta me coloca. Por quê? Porque o candomblé já está no Brasil há mais de 400 anos. E o candomblé resolvia o problema das pessoas antes mesmo da nossa tradição afro-cubana chegar aqui. Nós somos muito recentes, nós somos muito crianças perto do candomblé. Existem casas matrizes de 300 anos, 350, 400 anos. Se não me engano, talvez uma das casas matrizes mais antigas do Brasil seja o Tambor de Mina do Maranhão, né? A Sim, Casa das perfeito. Minas do Maranhão, que, se não me falha a memória, tem cerca de 400 anos. A Casa das Minas, infelizmente, agora fechou, porque a última remanescente morreu e não renovaram o quadro das Vodunces. Então, a Casa das Minas, há mais ou menos 40 anos, resolveu não mais iniciar ninguém, e quando a última morresse, ela ia fechar. Eu tive a alegria, o orgulho e a emoção de visitar a Casa das Minas no ano passado, em São Luís do Maranhão, até porque a minha bisavó era da Casa das Minas. Você imagine, eu tenho 50 anos de idade, a minha bisavó era de lá. A minha bisavó, o espírito da minha bisavó me trouxe para o candomblé. Porque quando eu estava no Axé Xumaré, em 2006, 2007, e fiz a minha primeira consulta, né, o jogo de búzios, essa minha ancestral falava que a minha geração precisava restabelecer a ligação que havia sido perdida. E é verdade, quando essa minha bisavó entrou para a Casa das Minas, a minha avó ficou revoltada, se tornou evangélica, a minha mãe seguiu o mesmo caminho da mãe, nós perdemos essa ligação, a minha família perdeu essa ligação. Então, eu tenho todo um histórico familiar que me liga à antiguidade do candomblé no Brasil, né? E tenho um entendimento de que o candomblé chegou muito antes e fincou aqui suas raízes. Por quê? Porque o candomblé não caminhou com o Ifá como o Ixexé Labá caminha, como o Lucumi de Cuba caminha, né? Porque houve uma disputa política, houve uma disputa de poder, em que as mulheres prevaleceram, estabeleceram o candomblé no Brasil como um culto matriarcal. Não deram espaço para os babalaôs, porque sabiam que Ifá é um culto patriarcal. Se os babalaôs tomassem conta do candomblé, o candomblé seria também um culto patriarcal. Então houve uma disputa de poder, as mulheres prevaleceram. E isso não é mal, isso não é ruim, porque o candomblé se caracteriza como a única religião do mundo em que as mulheres exercem um poder real. Há várias tradições religiosas em que a mulher tem protagonismo, mas nenhuma delas a mulher tem tanto poder, tanta força, né, e tanta autonomia como elas têm no candomblé. Bato palmas, acho lindo, apoio isso, acho que é importantíssimo. É o que dá ao candomblé a característica que ele tem. Agora, a legitimidade do candomblé de fazer santo, né, de conectar o ori ao orixá, é uma questão que nós babalaôs, acredito eu, diante da minha pequenez, volto a afirmar, acredito eu que nós não temos nem legitimidade para julgar isso. Porque orixá é orixá. Orixá responde. Orixá está vivo na vida da pessoa, então aquela pessoa foi bem feita.
Orixá está ali. Então, responder sobre a legitimidade ou não do candomblé de fazer o santo, de conectar a pessoa com o orixá, eu acho que não nos cabe. Nos cabe apenas entender que chegamos depois, que temos que reconhecer quem aqui já estava, temos que respeitar a terra onde estamos e, claro, orientar de acordo com os conceitos estabelecidos por Ifá. Porque, por exemplo, os meus afilhados, as minhas afilhadas, que precisam fazer santo, farão o santo deles aonde quiserem. Farão no Locumbi ou farão no Candomblé. Ou então buscarão uma terceira tradição que faça orixá no Brasil, caso exista, talvez lá no Sul, o Batuque, né? Talvez uma outra tradição no Recife, o Xangô, o Xambá, eu não conheço muito bem, mas eu os tenho como variantes do candomblé, mas realmente não são necessariamente, como é o caso do Batuque, mas eu sei que o Batuque faz orixá, eu sei que faz. Então, nesse sentido, como eu te disse no início, respondendo à questão da idade da iniciação, quem responde vai ser sempre Orumila, não vai ser eu. Com a minha pouca experiência de vida, minha pouca vivência sacerdotal, eu sou muito pequena para responder uma coisa dessa. Em caso de dúvida, vamos a Orumila, vamos a Ifá, que ele é que vai determinar. E até hoje, Orumila não disse que o caminho do candomblé não era o caminho para a pessoa. Se Ifá reconhece, quem sou eu para não reconhecer? Perfeito. Olha, depoimento de muita coragem, né? E se Orúmila, né, reconhece, Então, quem somos nós, né, para desconhecer? exatamente. Exatamente. Querer ser maior que Orúmila é dar um tiro na cabeça. Perfeito, perfeito. O senhor criou um canal no YouTube, onde ali o senhor traz diversos esclarecimentos, né, sobre Ifá. Observo, né, que muitos aos, né, da nossa rama, da nossa tradição, eles até escrevem bastante, Uhum. mas dificilmente eles fazem edições de vídeo, fazem assim uma comunicação assim mais direta, né, com as pessoas. Eu Uhum. gostaria de saber do senhor qual o intuito, né, do senhor Uhum. com essa criação do canal, que o senhor espera alcançar com a criação do canal do senhor. Aham. Rafael Zamora Dias, Ogundaqueté, Ibaém, que é o patrono, né, da tradição afro-cubana no Brasil, cubano, primeiro cubano que chegou aqui no Brasil no início dos anos 90, trazendo o nosso Ifá. Rafael Zamora Dias, Ogundaqueté, era jornalista. E Rafael fez um trabalho documental muito importante. Rafael deixou muitos vídeos, né? Criou um site, na época era um blog, né? Criou um blog muito importante. E ali ele colocava rezas, colocava suíres, né? Que são as nossas cantigas, falava de Odu, deixou um legado muito importante aí nessa área da comunicação. Eu me orgulho muito, né, de ser um jornalista, ser hoje um babalaô, né, e ser um herdeiro desse legado de Rafael. Então, o primeiro objetivo, né, com o meu trabalho de mídia relacionado a Ifá, porque o Beate é propagador de Ifá. O meu Odu diz isso. O Beate é propagador de Ifá. Então, antes de tudo, cumprir o meu destino determinado por Orula. Melhor, não é determinado por Orula, é determinado por Olofin, porque eu sou o Beate, meu Odu de nascimento. Esse Odu quem dá é Olofin, não Orula. Olofin, então, determina que eu seja o Beate, que eu seja propagador de Ifá. E segundo, é continuar o trabalho que Rafael Zamora Dias, Ogundaqueté, começou. Eu quero abrir aqui um parêntese para saudar Rafaelito, Ireteum Telu, e Robinho Ogundaqueté, que são Rafaelito, é filho carnal de Rafael Zamora, o herdeiro, né, da sua cadeira como patrono da sua própria rama. Robinho Ogundaqueté, afilhado de Janda, herdeiro também do legado de Rafael Zamora Dias.
eles estão produzindo uma série de lives que vão se tornar um documentário. Alguns amigos me informaram disso essa semana, com os primeiros babalaôs iniciados por Zamora, aqueles primeiros que ele ainda levava em Cuba para se iniciar lá, e depois os primeiros babalaôs dos primeiros barcos que ele fez aqui no Brasil. Então, eles estão construindo um material histórico de extremíssima importância. Porque eu acredito, respondendo diretamente à sua pergunta, que nós passamos uma imagem, né, nós, babalaôs da tradição afro-cubanas, que somos muito fechados. E eu não gosto dessa imagem. Né? Eu não gosto dessa imagem, porque somos acessíveis, somos pessoas comuns. Chegar na nossa casa, a gente vai receber, vai tomar um café, vai bater um papo. Né? Nem morde ninguém. Mas criou-se essa imagem a respeito de nós. Então, na verdade, é um pouco para desmistificar essa ideia, né, que foi gerada, né, dos babalaôs da tradição afro-cubana, que são muito cheios dos segredos, que são todos muito fechados entre si e que não são acessíveis ao grande público. E segundo, Humberto, porque, na verdade, existe muita gente falando bobagem sobre Ifá. Muita gente, o tempo todo. Essa semana eu vi, né, casualmente, porque eu não gosto desses grupos de Facebook, mas casualmente apareceu na minha linha do tempo, né, um rapaz perguntando num grupo de candomblé: agora todo mundo é de Ifá. Ifá é mais importante que o candomblé ou é modismo mesmo? Aí eu fui lá, humildemente, coloquei um link de um texto meu, um texto já de uns 3, 4 anos, aonde eu respondo que Ifá não é modismo, Ifá é uma necessidade. Aí coloquei lá o link e escrevi: minha humilde contribuição ao debate. Quem quis ler, leu. Quem não quis ler, ignorou e continuou lá respondendo e fazendo gracinha para o rapaz que tinha lançado a pergunta. Eu passei bons bocados para chegar em Ifá. Quem conhece a minha história de vida, que eu, vez ou outra, conto aí, qualquer entrevista que eu dou, não tenho vergonha disso, coloco mesmo como testemunho, porque os evangélicos fazem isso o tempo todo, né? Mostram como Jesus transformou a vida deles, e eu digo para todo mundo que queira ouvir: Orúmila transformou a minha vida. Eu só estou aqui conversando contigo porque Ifá assim o quis, porque Orúmila é vivo na minha vida. Eu dou sempre esse testemunho, conto a minha história e digo sempre: eu sofri muito para chegar aqui, eu ainda sofro. As coisas para mim não são fáceis. Não são fáceis. Apesar de eu ser um cara inteligente, apesar de ser um cara despachado, ser jornalista, falar bem, etc., etc., todo mundo deve achar que as coisas para Márcia Alexandre Beati são muito fáceis. Não são, são sempre difíceis, são muito duras. E eu passei muito percalço para chegar aqui. Muitos babalaôs passaram por maiores percalços que eu. E eu venho de uma tradição onde os africanos que foram escravizados fizeram de tudo para manter Ifá como aprenderam, adaptar Ifá como puderam e depois evoluir Ifá como entenderam a partir das orientações de Orula e os orixás. Então, eu não posso chegar e tratar isso de uma forma superficial, de uma forma desrespeitosa. Eu entro no Ibodu e eu faço um juramento de defender essa tradição até mesmo com a minha própria vida. E eu vou até as últimas consequências para defender essa tradição. Portanto, toda vez que eu vir alguém ridicularizando Ifá, falando que Ifá é modismo, colocando Ifá em segundo plano, eu vou defender, eu vou discutir, sempre de uma maneira educada, porque ninguém aqui é selvagem, né? Mas a nossa educação também tem um certo limite, porque tudo tem limite, né? a gente cansa. Né? Se o sujeito está falando um monte de merda, eu vou responder para a cara dele um monte de merda, porque é a única forma que ele vai ter de entender. Apesar de que eu sou um docinho.
Porra, eu sou um cara educadíssimo, eu sou praticamente um lorde. Mas, porra, se vier perturbar a paciência, vai levar, vai tomar, porque Ifá é muito sério. Ifá é muito sério. Você gostaria que alguém chegasse e falasse mal do seu santo? Porra, se a gente defende o nosso orixá com unhas e dentes, a gente não vai defender a nossa tradição. Perfeito. Por que eu me bato defendendo o candomblé? Eu sou um babalaô que me bato defendendo o candomblé. Eu sou criticado por uma porrada de babalaô, inclusive da minha tradição. Oh, o Márcio é defensor do candomblé. Ah, o Márcio parece que ainda não se desligou do candomblé. Como é que eu vou me desligar do candomblé se eu sou Ogã confirmado? Me diga, como? Isso não tem sentido. Eu acrescentei, eu agreguei, eu me tornei babalaô, portanto, me tornei sacerdote de outro culto. Isso me faz ter que fazer uma escolha. E a minha escolha foi por exercer esse sacerdócio. Mas isso não impede que eu continue cultuando o meu orixá da forma que eu aprendi no candomblé, apenas agregando elementos que Ifá traz. Eu costumo sempre dizer que Ifá agrega, Ifá soma, não subtrai. Eu costumo dizer sempre, babalaô que diz para uma pessoa, olha, joga os seus santos de candomblé fora, ele é maluco, ele é um inconsequente. Como é que alguém vai jogar orixá fora? Como é que alguém vai jogar orixá fora, Humberto? Me responde isso. Isso é uma coisa de lunático. Isso não Com existe. certeza. Certa vez, uma moça veio se consultar comigo. Trouxe um ibá de orixá. Eu não vou dizer o nome, nem o nome do orixá, porque localiza fácil a pessoa, porque essa é uma história muito conhecida dentro da minha família. Eu não quero expor ninguém. Essa moça chegou com o ibá de orixá e disse a mim que a vida dela não estava andando, porque um pai de santo amigo dela tinha sentado aquele orixá para ela, tal, bli, bli, bli. Aí fiz a consulta, a Orumila falou uma série de coisas para ela, disse inclusive da necessidade que ela tinha de fazer santo. Aquele orixá que estava sentado ali não era o dela, né? Ela mesma tinha me dito no início da consulta. E aí ela virou para mim e perguntou assim, babá, eu posso jogar esse santo aqui que o fulano de tal assentou para mim fora? Falei, não, minha filha, que isso, pelo amor de Deus, isso é um orixá. Ela virou para mim e falou assim, mas como é um orixá se ele não está me ajudando? Se desde que eu assentei esse orixá aqui, minha vida não andou nem um pouco. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que eu aprendi. Eu fiz o certo. Lixofé Orúmila, na esteira. Neste ibá, neste assentamento, está a essência do orixá X? E Orúmila respondeu que não. Orúmila respondeu que não, ali não tinha nada, era só um vaso, era só um apetrecho, não tinha nada. Sim, sim, sim. Eu virei para ela e falei, olha, deixa que eu vou cuidar e vou despachar. E aí eu assumi a responsabilidade para mim, porque eu confiei no que Orúmila me disse, ele não tinha nada. E aí depois, com o tempo, eu despachei. Entendeu? Mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado. Por isso, me bato muito criando esses canais de interlocução, de comunicação, de diálogo com as pessoas, porque é necessário, é extremamente necessário que as pessoas tirem as suas dúvidas sobre Ifá, porque há muita ignorância, e quando a ignorância é gerada pelo desconhecimento, porra, tá de boa, super de boa. Eu não conheço, quero conhecer, falo umas bobagenzinhas aqui, outra ali e tal. Mas, pô, tô buscando conhecer. Agora, quando é maledicência, aí é maldade. Aí é sacanagem. Aí eu caio em cima. Então, quando eu penso na página que eu mantenho no Facebook há uns 4, 5 anos já, tem 3.000 e poucos seguidores, no meu perfil religioso, dissociado do meu pessoal, no Facebook, no Instagram, quando eu penso no canal no YouTube, né, é exatamente para ter esse tipo de diálogo com as pessoas que querem buscar informação qualificada. Eu não estou dizendo que eu sou o cara que dá as melhores informações do mundo.
Não sou. Tem babalaôs aí muito melhores que eu, com um nível muito mais profundo de conhecimento que eu. Mas eu sou um cara que sei me expressar. Eu sou um cara que gosta de falar às pessoas. Então, uso dessa facilidade, desse talento, desse dom que eu tenho, né? Eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei cantar, eu não sei pintar, não sei desenhar, não sei esculpir madeira, não tenho talento artístico nenhum, morro de inveja de quem tem, queria ter, né? Morro de inveja de quem tem, mas acredito que eu tenha um dom muito bacaninha que Deus me deu, né? De saber falar, Comunicação, né? de as pessoas parar para me escutar, porque é importante, minha filhada, é importante essa comunicação. Porque as pessoas, às vezes, ainda mais aquelas que têm a ignorância dada pelo desconhecimento, às vezes não perguntam por medo. Ah, eu não vou perguntar porque ele vai me dar um fora. Ah, eu não vou perguntar porque vão achar que que eu sou burro. Eu não vou perguntar porque vão me julgar que eu sou um ignorante. Pô, caramba, como eu adoro receber perguntas. Se as pessoas soubessem, eu adoro, Beto, eu adoro, sem sacanagem. Quando eu dou uma entrevista, como eu estou dando aqui para o seu canal agora, quando eu participo de uma live, a coisa que me dá mais alegria não é as pessoas me elogiarem, não. Não é a pessoa me mandar, o Babalô, o senhor é tão bonitinho, o senhor falou tão bacana, nossa, como o senhor fala bem. Minha mãe dizia isso para mim, eu acredito, né? Eu acredito que minha mãe dizia que eu era o cara mais bonito do mundo, né? Que eu era o melhor jornalista da história. Então, a mãe é mãe, a gente sempre acredita nos dizeres da nossa mãe. Mas elogio não vai determinar, né, o efeito do que eu quero fazer. Agora, quando me enchem de pergunta, rapaz, aí eu fico felizão, sabe? Porra, fico todo É a alegre. sua Falo, praia, né? porra, eu falo assim, porra, fez efeito. Cumpriu o objetivo, né? Cumpriu o objetivo, que é o quê? É instigar as pessoas, é encorajar as pessoas a perder o medo, né? A perder o medo do desconhecido. Keifá ainda, apesar de ter muita coisa na internet, até de forma muito irresponsável, tem muita coisa na internet que não deveria estar, né, que são ligadas realmente à parte do segredo de Ifá. É importante que as pessoas conheçam Ifá, tirem as suas dúvidas, até para que, quando se iniciem, se tornem uma PTB, se tornem um Alphacan, já tenham um mínimo de conhecimento. Porque o conhecimento é que faz com que as pessoas não sejam manipuladas ou manipuláveis por sacerdotes ruins. É importante que as pessoas adquiram conhecimentos básicos, os rudimentos básicos de Ifá, para que elas já entrem conhecendo o mínimo, para que não possam, de forma alguma, ser enganadas. O que há de pessoas que vêm se consultar comigo, que Orúmila determina a iniciação, e que eu digo a elas, olha, eu não me importo se você procurar um segundo, um terceiro, um quarto babalaô. Eu não me importo. Eu não vou ficar magoado, eu não vou ficar com ciúme, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar amuado. Primeiro, porque eu não sou menino, eu sou homem adulto. Segundo, porque eu não sou dono de ninguém. Terceiro, porque eu não sou caçador de cabeça. Afilhado e afilhada só dá trabalho. Então, Opa, eu não estou então, né? eu não estou aqui para colecionar a cabeça. E quero que as pessoas busquem outros babalaôs até para confirmar a veracidade do que eu estou interpretando para elas ali na esteira. Porque a palavra de Orúmila não cai ao solo. Orúmila não pode dizer uma coisa para a pessoa na minha casa e chegar no babalaô que é aqui da minha esquina, aqui da outra rua, e dizer uma coisa totalmente diferente. Então, quem vai cair em descrédito vai ser quem? Eu ou Orúmila? Que seja eu. Que seja eu. Mas eu procuro sempre interpretar ali de acordo com o que está dito à luz de Ifá, para que isso não ocorra. E outras vezes, quando a pessoa vai se iniciar e diz para mim, Babalau, eu não tenho condições de me iniciar agora, só posso me iniciar daqui 2, 3, 6 meses, que seja, eu convido essa pessoa. Falo assim, tudo bem, toda vez que tiver alguma atividade aqui em casa, venha, venha. Você não vai participar porque você não é iniciado, mas você pode ficar em volta. Você pode ver o que é público.
E aí você vai conversando com as pessoas, você vai vendo como a casa funciona, você vai ver como eu funciono, para você definir se é isso mesmo que você quer. E graças a Deus, até hoje, até esse momento, todas as pessoas a quem eu fiz esse convite quiseram se iniciar depois com mais vontade do que quando saíram da primeira consulta. Achetou e Banheiros por isso. Mas é um caminho, é um caminhar, é uma forma, é uma didática, uma forma de trabalhar IFA da maneira que eu penso que seja correta. Perfeito. Haja vista as diversas famílias de Fá que existem na África, cada uma com a sua ritualística, né? Uhum. Nós sabemos que para cada região o culto de Ifá, como o culto de diversos orixás, são praticados de forma diferente, porque cada família possui o seu entendimento, a sua ritualística. Uhum. Em Cuba, existem diversas famílias de Ifá, também com ritualísticas e interpretações diferentes, haja vista que ninguém segue um único tratado. Uhum. Existem diversos tratados lá. Uhum. Então, baseado nesses fatos, esse conceito de Ifá tradicional para os nigerianos, né? E o conservadorismo que os cubanos desejam empregar, ambos os conceitos eles devem ser repensados? Olha, é muito complicado responder isso, viu? Porque conceitos são ideias já muito arraigadas, né? Já muito fundamentadas e enraizadas. Então, é muito complicado você, de uma hora para outra, chegar e dizer para a galera: e aí, pessoal, vamos reunir aqui todo mundo e vamos começar a mudar esses conceitos. Porque a mudança de conceitos ela vem de acordo com o tempo. Agora, é claro que pensar uma única visão, pensar uma concepção hegemônica de Ifá, é um erro. É um erro. Perfeito, Por que é perfeito. um erro? Porque, na verdade, a diversidade faz parte da natureza humana. E Fá não é E, estático, né? exato. Cada um é dono da sua própria verdade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós temos diferenciações grandes dentro da nossa tradição afro-cubana, né? Os que seguem, por exemplo, como eu sigo, né? As orientações, a concepção de Ifá é concebida por Evandro Torairá, meu Lúcio Aju, Borboy Bochichê, é, Boru. que é um estudioso, é um profundo conhecedor de Ifá, mas ele estabelece alguns conceitos que são diferentes, por exemplo, da rama de Pedro Ochebara, que serão diferentes da rama de Rafael Zamora, porque ele conceitua-se a partir de seu Nelson Erdibre, que era o Ojibona dele, e que foi o segundo cubano a chegar no Brasil depois de Rafael. Então, até mesmo entre as ramas, dentro da nossa tradição afro-cubana aqui no Brasil, há algumas diferenças, há algumas concepções que são diferentes. Por exemplo, a minha rama oferece no Ibá de Orúmila apenas um Iquim para a PTB. As outras ramas entendem que devem colocar 16. Colocam os 16. Mas o meu Olua Suaju, o meu padrinho Jeifá, Evandro Turairá, justifica a partir da leitura e da interpretação de vários odus o porquê a PTB só deve ter um Iquim dentro da sua sopeira. Isso parece uma discussão menor, mas não é. Isso é uma discussão importantíssima dentro de IFA. Por exemplo, nós, na nossa rama, nós iniciamos a PTB e a Ofacã com 2 galinhas pretas aurula. Outros babalaôs de outras ramas dão um bicho de 4. Eles justificam o porquê disso a partir de uma interpretação, a partir de um conceito. Nós justificamos a partir de outros conceitos.
Assim como existem essas diferenciações aqui no Brasil, elas vão existir em Cuba e vão existir na África. Então, essa visão hegemônica, ela não pode ocorrer porque ela estratifica Ifá. E Ifá é dinâmico pela sua própria natureza. Eu acredito, como acreditam alguns babalaôs mais eruditos que eu, que Ifá é uma ciência. Sendo uma ciência, né, a ciência está no olhar filosófico do Babalaô sobre os Odus de Ifá, né, a sua interpretação filosófica dos Odus de Ifá, ou seja, não basta você lançar o Opelê, olhar aquele Odu no tratado e dizer, ó, o Orúmila está dizendo para você parar de comer comida condimentada, senão você vai ter problema de estômago. Essa é a interpretação superficial do Odu. Essa é a leitura superficial do Odu. O Babalaô, ele deve aprofundar o nível de conhecimento dele, daquele Odu, para chegar ao cerne daquela questão que justifica o fato de aquela pessoa ter problemas de estômago gerados por um determinado tipo de alimentação. Então, essa é uma questão que vai sofrer um processo evolutivo à medida em que os babalaôs estudem mais, se capacitem mais e se interpretem melhor os odus de Ifá. Eu fico imaginando, né, eu já estou com 50 anos de idade, né, então eu fico imaginando como será Ifá no Brasil daqui a 50 anos, né, daqui a 100 anos, como será Ifá no mundo daqui a 200 anos. Minha mulher diz sempre que Ifá é a religião do futuro. Eu acredito nisso. Ifá é a religião do futuro. Então, como uma religião do futuro pode se estratificar de acordo com um só pensamento, de acordo com uma só visão, com uma só concepção? Porque quando Ifá tá na África, está tudo bem. Quando Ifá fica na ilha de Cuba por 300 anos, está tudo bem. Quando o Ifá vem para um país das dimensões continentais, como é o Brasil, um país com as dimensões continentais, como são os Estados Unidos, países do leste europeu, países da Europa, né, e vários outros países da América Latina, é natural que ocorram assimilações culturais de acordo com aqueles países. Então, voltamos aí àquela velha discussão da dicotomia entre Ifá e Candomblé, que é uma discussão que nem deveria haver. Nem deveria haver, Sim, logo de cara. Né? perfeito. Porque o Canarosso diz, respeite a terra onde estás, respeite lá os costumes, respeite lá a terra onde você chegou, porque você que chegou, os costumes já estavam antes. Né? Então, nós devemos respeitar quem chegou antes de nós. É o samba do Jorge Aragão, respeite quem soube chegar onde a gente chegou. Ou seja, nós temos que ter esse olhar. Né? E exatamente isso vai acontecer em vários outros países da diáspora. E começa a acontecer agora com o crescimento, com a disseminação da nossa tradição afro-cubana pelo mundo. Pelo mundo. Tempos atrás, faz um ano, dois, eu não me lembro quanto tempo, eu vi um vídeo de um cara no Japão. A mojuba do cara era igualzinha a minha. O cara lá, Uriboló, Furiboló do Mário, Uriboló, Oromila, Sinela, Eripinha, de Fafundo, pô, com sotaque de japonês, porque eu tenho sotaque de brasileiro. O cubano tem sotaque de cubano. Porra, mas o cara japonês, mojubando igualzinho a mim. Babalau, como eu. Aí eu vou dizer assim, pô, mas o cara é japonês. Japonês não pode ser babalau. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei o Odu daquele caboclo, eu não sei o Odu dele de Alfacã. Orumila disse para ele, entra no Ibodu, botaram ele no Ibodu. Ele com certeza, passou pelos mesmos ritos que eu passei e se tornou babalau. Como é que eu vou dizer que o cara lá no Japão, que o cara na Rússia, que o cara na Polônia, que o cara na Hungria, que o cara no Peru, na Bolívia, na Venezuela, no México, nos Estados Unidos, não pode ser babalau. Aí o cara vai procurar elementos lá no país dele que vão no ebó. Porra, tem coisa que não vai achar. Tem coisa que só existe em Cuba, tem coisa que só existe no Brasil, só existe no México. Aí o cara vai ter que adaptar. Ifá tem um conceito chamado Imporiaô.
O Aô tem que usar da sua inteligência, né? O Babalaô tem que usar da sua inteligência. Por exemplo, a Téface com os caroços do dendezeiro. Mas conta o Beate, o meu Odu, que quando Obedande foi preso sob falsa acusação, que é um dos ossobos de Obeate, a falsa acusação de crimes, né? A injúria, quando Obeate se viu preso, porque tinha desrespeitado Orula, ele, para se livrar da cadeia, né, ele teve que fazer as pazes com Orúmila, e ele atefou dentro da cadeia, estava preso numa cela, ele atefou com umas pedras que ele encontrou ali no chão. Ele usou aquelas pedras, atefou e se consultou com Ifá, e ali fez a adivinhação que o rei queria que ele fizesse para poder libertá-lo. Isso é Emporiaô. Isso é o Babalaô, usar da sua inteligência, da sua capacidade de resolução dos problemas para, com os recursos de Ifá, resolver, dar solução para uma determinada questão. Então, isso nos qualifica a estar em qualquer lugar do mundo, a estar em qualquer cultura, sempre respeitando aquela cultura, sempre adaptando, mas nunca abrindo mão dos valores fundamentais e essenciais de Ifá. Uma questão, Humberto, que eu acho que gera muita controvérsia com relação a nós, a tradição afro-cubana, é que nós não somos fechados, como dizem. Nós apenas somos muito ortodoxos. Nós somos ortodoxos, nós somos conservadores. Nós somos muito ciosos e responsáveis pelo legado que recebemos. Então, não aceitamos nenhum desrespeito àquilo que os nossos ancestrais passaram com muito sofrimento, muito suor e muito sangue para nos deixar, né, para o nosso dia a dia, para os nossos tempos. Portanto, a gente tem esse cuidado, né, de nunca desrespeitar os fundamentos mais básicos e mais essenciais de Ifá. Agora, nós também temos que ter a sensibilidade, temos que ter a inteligência e mesmo o manejo, né? Aí é que entra o Emporiaô, né? Mesmo essa habilidade desse manejo de adaptar algumas situações a algumas circunstâncias. É basicamente isso, tá bom? Perfeito. Ifá não é estático, né? E Não, pode você, ser. o senhor citou 3 ícones, né? Ogum Uhum, Daqueté, Oxebara, né? uhum. E Seu Evandro, Nelson, seu Nelson, Oturairá, meu padrinho. São ícones que mesmo. também são ícones, né? Uhum. Seu Com Babando. concepções, né? Uhum, Com concepções distintas, né? uhum, sim, sim. E que isso nem um pouco diminui o conhecimento, o saber e o legado de cada um, Perfeito. entendeu? Porque cada um deles construiu uma história, cada um deles deixou a sua marca na história de Ifá. Deixou não, deixa, porque meu padrinho, graças a Deus, está vivo, né? Seu Nelson já se foi, Iboru. Rafael já se foi, bem, mas estão aí, e foram legados deixados e que nos servem até hoje como ensinamento. Isso que é o fundamental, isso que é o essencial. Você citou a questão dos tratados diferentes. Deixa eu deixar uma coisa muito clara com relação a isso. Os tratados, eles são a interpretação teológica dos antigos babalaôs. Então, se um determinado Odu traz um pataquim X contando aquele episódio, aquela história daquele babalaô ou de Orúmila naquele momento da vida dele, ou daquele orixá naquele momento da sua história na vida, né? Vamos entender sempre, sempre, fundamentalmente, que Ifá é metafórico. Aí conta lá a história que Oxum lavava a cabeça de Aganju para esfriar a cabeça dele, né? Que somente Oxum tem a capacidade de amenizar a quentura de Aganju. Não vamos pensar isso de forma literal, porque aí chega um desses estudiosos bacanas da atualidade
um desses acadêmicos aí malandros, aí o cara vai lá, constrói uma linha do tempo, diz assim, não, mas isso não pode, porque Oxum viveu numa época e a Ganju em outra, esse povo tá doido, tá maluco. Né? Aí aparecem sempre esses cagadores de goma, né, que vêm com esses papos assim acadêmicos, cheios dos estudos, porque eu fui na África, pesquisei tal lugar, blá, 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 blá. Então, Mas se é metafórico, mas se é metafórico, cabe. Se é metáfora, cabe. É igual a música. Na música, o sujeito faz uma concordância verbal errada e chamam isso de licença poética. Né? Mas em Fá, isso é metáfora. E aí cabe na metáfora a interpretação. Então, muito do que como é que chama ele, meu Deus do céu? Muito do que Miguel Febles Odicá estabeleceu como a concepção teológica dele, para Ifá, ficou para a história, porque Miguel era Miguel, entrou para a história. Então, a rama de Miguel, os descendentes da rama de Miguel, vão usar daquilo que Miguel estabeleceu. Nós, por exemplo, na minha rama, nós fazemos o ebó de 8 tabuleiros. Né? O ebó de 8 tabuleiros é uma criação de Miguel Febles de Cá. Agora, há ramas que fazem ebó de 4 tabuleiros. É o mesmo ebó. O efeito perfeito. vai ser o mesmo. Agora, tem uma forma, Miguel Febles criou outra forma. Por que nós seguimos a forma de Miguel Febles? Porque nós somos sucessores dele. A nossa linhagem, Miguel Febles está no meio. Ele está na minha mojuba. Eu todo dia falo o nome de Miguel Febles Odicá na minha mojuba. Ou seja, todo dia eu invoco a espiritualidade, a ancestralidade de Miguel Febles sobre o meu ori, para que me ensine, para que eu aprenda, para que me dê sabedoria, me dê entendimento. E tantos outros babalaôs que estabeleceram leituras específicas no seu próprio olhar teológico sobre determinados odus. Então, isso acabou, de certa forma, virando regra. Mas isso precisa ser esclarecido porque algumas pessoas têm a visão de que os babalaôs cubanos inventaram um monte de coisa. Não inventaram nada. Tudo veio da África. Tudo veio da África. O problema era que o africano falava e fala ainda em forma de poema. Então, quando o africano recitava o poema dizendo quando o sol nasce pela manhã, o pássaro preto voa para o sul. Porra, bonito isso, hein? O que isso significa, africano? O africano dizia, isso significa isso, o cubano lá, o papelzinho e caneta na mão, só anotando. Beleza? Entendi tudo, só anotando. Porque o cubano é prático. O povo cubano tem a característica de ser um povo prático. Por isso que eles estão onde estão até hoje. Eles são um povo muito prático. O cubano buscou entender o significado da coisa, não a coisa em si, o significado da coisa. O poema não interessava a mensagem por trás do poema. E isso foi sendo aprimorado com o tempo. E isso fez Ifá evoluir, fez Ifá ser a nossa tradição ser a potência que é hoje. Então, por exemplo, quando a gente senta na esteira para fazer um ossude para uma pessoa, para fazer uma consulta, a gente consegue ir direto à raiz do problema da pessoa por causa dessa objetividade que tantos e tantos babalaôs da antiga nos legaram nos tratados. Por isso que o tratado é tão essencial. Porque se eu faço uma consulta para uma pessoa hoje aqui, na minha casa, em Pedra de Guaratiba, e sai para ela o do X, e ela tem um amigo no México que é babalaô, e ela vai tirar uma dúvida com esse amigo dela, babalaô do México, vai dizer assim, fulano, eu fui na casa de um babalaô aqui no Rio de Janeiro e saiu esse Odu para mim, ele me disse isso, isso e isso. Será que ele está certo? Vê aí para mim. Aí o babalaô de lá vai dizer assim, mas qual Odu saiu para você? Fala o nome. Aí a pessoa vai dizer, ó, foi o Odu X. Aquele babalaô cubano vai dizer a mesmíssima coisa que eu. Se ele tiver mais conhecimento de Ifá que eu, ele vai aprofundar a interpretação daquele Odu. Mais do que eu, porque eu tenho menos saber, tenho menos conhecimento que ele. Então, é o que vai diferenciar um babalaô do outro
vai ser a capacidade que ele tem de extrair daquele Odu que não muda, que não é inventado, que o tratado dele vai ter 90% das coisas que o meu tratado tem, pode ter uma ou outra coisa diferente, mas ali a essência da mensagem daquele Odu sempre vai ser a mesma. Para o babalaô mexicano, venezuelano, colombiano, cubano, africano, chinês, europeu, russo, isso é sempre a mesma coisa. Entendeu? Perfeito. A concepção é a mesma, né? Uhum. As parábolas é que são diferentes. Exatamente. É isso. A interpretação. A interpretação vai ser sempre diferente. Vai ser sempre diferente de acordo com a capacidade do babalaô. Perfeito. Meu padrinho, Borobó. é um prazer sempre poder conversar com o senhor, né? Uhum. Para quem não sabe, Márcio Alexandre Albeatti, esse senhor aí é meu sacerdote, meu padrinho de Fá. Meu padrinho, muito obrigado aí pelas explicações, entendeu? O senhor está atendendo ao seu afilhado e seu humilde canal. E Boru, e Boiá, e Boxexé, meu padrinho. Axé, Borobó e Boxixê, boa sorte para você, sucesso sempre. Um abraço. Obrigado, padrinho.